Olá, está no ar o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também no site futura.org.br/Conexão Futura. Você assiste a todos os episódios do nosso programa e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Michael Jackson, um dos maiores nomes da música mundial, viveu uma vida rodeada de polêmicas. Uma delas era em relação ao embranquecimento da sua pele negra. Muitos diziam que Michael estava fazendo um tratamento para ficar branco. Mas o cantor era vítima de uma doença que atinge cerca de 1% da população mundial, o vitiligo. Bom, caracterizado pela perda da coloração da pele, o vitiligo ocorre pela falta ou pela diminuição das células responsáveis pela formação da melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. Bom, para falar com a gente sobre as causas e o tratamento do vitiligo, eu recebo aqui no estúdio a médica dermatologista e especialista em vitiligo, Patrícia Paludo. Olá, Patrícia, bem-vinda ao Conexão, tudo bem? Tudo bem. Patrícia, eu expliquei rapidamente, de uma forma muito simples, o que é o vitiligo. Para quem não conhece a doença, de que forma a gente pode caracterizá-la? Então, o vitiligo, ele é uma doença que causa manchas brancas na pele. Essas manchas, elas decorrem da destruição das células de pigmentação, que são os melanócitos. Com a destruição do melanócito, não há mais a produção da melanina e surgem as manchas brancas na pele. Quais são as causas para essa diminuição dos melanócitos? O vitiligo é uma doença que tem um componente genético, então existe genética para o desenvolvimento da doença e o estresse é o principal fator para desencadear e para as fases de piora também das manchas. Ele é uma doença autoimune? Existem diversas teorias para explicar o desenvolvimento das manchas. A principal teoria, que explica a grande maioria dos tipos de vitiligo, é a teoria autoimune. Segundo essa teoria, as células de defesa destroem as células de pigmentação e aí então o surgimento das manchas brancas. Para explicar um outro tipo de vitiligo, que é o vitiligo segmentar, que é um vitiligo mais localizado, uma mancha que fica só de um lado do corpo, é a teoria neural que explica esses outros casos. Então, uma descarga neural em uma determinada área do corpo leva à formação das manchas brancas. O caso do Michael Jackson, que a gente citou aqui, né, é um caso clássico, né, inclusive o dia de comemoração, não sei se é o dia que marca aí a luta contra o vitiligo, tratamento e prevenção, foi em homenagem à data do falecimento do Michael Jackson. Qual era o tipo de vitiligo que acometeu o cantor? O tipo de vitiligo do Michael Jackson é o tipo universal, que é o tipo mais agressivo de vitiligo. Ele leva uma destruição de mais de 80% da pigmentação, né, do corpo, então mais de 80% do corpo é afetado e a conduta nesses casos realmente é a despigmentação, porque sobram poucas células e nesse caso a gente termina de despigmentar a pele. Eu queria mostrar umas fotos que a Patrícia gentilmente cedeu pra gente, se a gente puder colocar aí, Patrícia, isso é um joelho, né, que tinha um vitiligo, esse era um vitiligo localizado, como você falou? Não, esse é um vitiligo que é do tipo generalizado. 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 Esse tipo é o autoimune, que é bilateral, tende a uma simetria, então é muito comum na região da face, extremidades, joelhos, cotovelos. E embaixo, eu queria voltar à foto anterior, ela já passou por um tratamento para melhorar. Isso. Importante ressaltar que as áreas que apresentam pelos pretos apresentam uma maior capacidade de pigmentação. Então, joelhos, cotovelos, inclusive o rosto, são áreas que tendem a repigmentar muito bem com o tratamento. Então, esse é um antes e depois de um tratamento clínico. Vamos mostrar outra foto, por favor. Aí também, eu queria ir passando as fotos. Que áreas do corpo, você citou algumas, são afetadas pelo vitiligo de forma mais comum? Então, rosto, mãos, pés, joelhos, cotovelos, são as áreas mais comumente afetadas. Essa foto que está aí na tela, esse é um tratamento, a gente pode dizer assim, mais recente para o vitiligo? É um tratamento não tão recente, mas pouco realizado no mundo. Esse tratamento é a cirurgia de transplante de melanócitos. Que são as células que dão a cor à pele. Exatamente. Então, quando não há capacidade de melhora com os tratamentos convencionais, ou seja, com cremes, injeções, sol, nós podemos realizar a cirurgia de transplante de melanócitos.
E esse aí é um caso de vitiligo? É um caso de vitiligo também generalizado pós-tratamento clínico. Então, usou cremes, sol e o resultado é bastante promissor. Eu queria voltar aqui para o estúdio, então, depois a gente mostra mais algumas fotos. O vitiligo pode gerar outras doenças nas pessoas ou não? Ele não vai acometer nenhuma outra parte física? A única doença que nós encontramos uma maior relação é com doença de tireoide. Então, nós fizemos um estudo recente com mais de 800 pacientes e nós encontramos uma associação significativa com doenças de tireoide, especialmente o hipotireoidismo. Não há comprometimento de outros órgãos, nem mesmo da tireoide em relação ao vitiligo. É só uma associação de doenças que é mais comum do que na população geral. Agora, tem cura? Para alguns tipos tem. Para esses tipos que são mais localizados, unilaterais, para esses tipos a cura através da cirurgia quando não houver recuperação com o tratamento clínico. Alguns ferimentos, né? A gente cai, se machuca, ou até mesmo na própria tatuagem. A pessoa que tem o vitiligo, mas ainda não desenvolveu, isso pode fazer com que as manchas comecem a aparecer? Pode. Existe um fenômeno que nós chamamos na dermatologia de fenômeno de Koebner, que é justamente isso. Onde machuca a pele, pode haver o surgimento de manchas brancas. Inclusive, como você falou, em casos de tatuagem, pode ocorrer o surgimento de manchas brancas. Agora, é possível a gente começar a identificar, ficar atentos a alguns sintomas que podem dizer que a gente está com vitiligo? Não, o que nós vamos perceber que é realmente o vitiligo é quando surgem manchas brancas. Não há nenhum outro sinal? Nenhum outro sinal. Aí é preciso fazer uma avaliação com um dermatologista para diferenciar, porque existem outras doenças que também vão causar manchas brancas na pele. Então é preciso que o médico diferencie e dê o diagnóstico. Esse diagnóstico é feito como? O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Então no consultório, o médico ao exame deve identificar e dar o diagnóstico de vitiligo. Não é necessária biópsia para esclarecer o diagnóstico. Agora, por exemplo, uma pessoa que teve vitiligo, passou por algum tipo de tratamento e a área já voltou até a cor normal, que cuidados ela vai ter que ter ao longo da vida para prevenir, a volta dessas manchas? Então, o principal fator para o vitiligo é o estresse. Então, se nós falarmos em prevenção, seria mais a questão emocional, de um acompanhamento psicológico, que é o principal fator desencadeante de manchas. Não existe nenhuma medicação que possa ser utilizada com o objetivo de impedir o surgimento de manchas novas. É só mesmo o tratamento das manchas já existentes. A gente mostrou ali uma foto do tratamento, né, do transplante das células, mas comumente qual é o tratamento? O que nós mais utilizamos são cremes, os corticoides são a primeira linha de tratamento, são medicamentos baratos, simples, encontrados facilmente nas farmácias. Usamos muito medicação oral, que tem o objetivo de parar a evolução do vitiligo, para não deixar que essas manchas continuem aumentando. O sol também é um importante aliado no tratamento do vitiligo. Existem outros tratamentos com injeção de medicação nos locais das manchas, que ajudam inclusive a melhorar manchas mais resistentes. Então, são diversos os tratamentos que nós podemos utilizar. A gente colocou mais uma foto ali, essa também é do transplante. Exatamente. No transplante, nós tiramos pequenos fragmentos, que são esse fragmento que está na ponta da agulha. Esse fragmento foi retirado de trás da orelha do paciente e foi implantado na mancha branca. Com isso, nós retiramos as células de trás da orelha, que são os melanócitos, e implantamos na mancha branca. Aí, com a exposição ao sol, as células começam a multiplicar e repovoam aquela região que estava anteriormente branca. Que precauções, né, os pacientes que têm ou tiveram vitíligos devem tomar para que essas manchas não voltem a aparecer, ou para quem está no tratamento, a mancha não se espalhe para outras áreas? É o tratamento precoce, isso é o principal, iniciar um tratamento precoce para que as manchas não continuem evoluindo, para que não haja um acometimento muito extenso do corpo. Quanto antes iniciar o tratamento, maior a chance de resposta. Agora, alguma questão, por exemplo, relacionada à vestimenta, roupas que deve evitar, existe essa associação? As roupas muito apertadas podem ocasionar traumas na pele, né? Então machuca, e nesse local do machucado pode sim surgir mancha branca. Então evitar roupas muito apertadas, esse seria uma orientação para quem tem realmente vitiligo. E cuidados com a exposição ao sol, porque a pele branca ela é mais sensível ao sol. Então o sol ele é importante como tratamento, mas deve ser uma dose moderada. Então deve haver proteção solar, uso de roupas de proteção,
após a exposição mínima, né, necessária para ajudar no tratamento. Agora, tem uma questão que é naturalmente associada a quem tem o vitiligo, que é a questão da autoestima, principalmente quando ele aparece numa área muito visível do corpo. Junto ao tratamento clínico, o que é necessário, que tipo de acompanhamento é necessário, então, para esse paciente, para que ele recupere a autoestima, para ele consiga passar por esse tratamento de uma forma mais tranquila? É importante um acompanhamento psicológico, né, e alguns grupos de apoio que possam ajudar o paciente a superar, encontrar outras pessoas que passam pelo mesmo problema, que passam pelas mesmas situações, pode ajudar também na superação da doença. Muito legal, isso é importante, né? Até esse amparo, né? E poder se reconhecer também em outras pessoas, né? Compartilhar essas questões. O nosso tempo está acabando, eu queria para a internet rapidamente, porque a Patrícia, ela trabalha no Instituto de Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Outros estados também possuem serviços semelhantes. O vitiligo, o tratamento do vitiligo é oferecido pelo SUS, Patrícia? Não, qualquer dermatologista, teoricamente, está habilitado a tratar o vitiligo. Então, sim, os tratamentos podem ser... Você pode encontrar. E na Santa Casa vocês fazem um serviço a preços populares? A preços populares. Sim. Quanto custa mais ou menos o tratamento para o vitiligo, a consulta em média? R$60 a consulta na Santa Casa. Bacana, eu estou botando aí o site então, Santa Casa dermatoazulai.com.br. Você que é do Rio de Janeiro, acesse, indique o site para pessoas que você conhece que tem o problema, mas pessoas que estão nos assistindo de outros estados, com certeza existem serviços semelhantes aí na sua região. E a clínica, então, particular aqui da doutora Patrícia, está aí na tela também, clinicadevitiligo.com.br. Está aí no site. Patrícia, eu queria agradecer a sua participação no Conexão Futura de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Fico bastante feliz em falar sobre o vitiligo, porque a falta de informação é que faz com que haja preconceito. Então, quanto mais nós falarmos a respeito, menor será o preconceito. Com certeza. Muito bom poder contribuir, então, para acabar com o preconceito em relação às pessoas que têm o vitiligo. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, a gente conversa sobre descontrole emocional e violência. Como o estresse pode fazer com que as pessoas tenham atitudes violentas e agressivas em situações cotidianas. A gente fala mais sobre esse assunto quando voltarmos, então, com Conexão Futura. E eu, claro, espero por você. Até já!